Fala galera, tudo tranquilo? Voltando aqui para a gente poder ter mais uma aula aí para a gente não esquecer do conteúdo. Bom dia galera, estou trazendo aqui mais uma aula filmada, mais uma aula gravada para a gente poder ter a possibilidade de compreender melhor o conteúdo. Vamos falar um pouco hoje sobre o surgimento de novas correntes de pensamento, o surgimento do iluminismo, do pensamento iluminista e a própria criação do Estado Nacional. Então, para começar, vamos falar um pouco dessa questão do Estado Nacional. Vocês devem ter estudado lá no sétimo ano sobre o feudalismo. E aí lá no feudalismo vocês perceberam, vocês viram que o território era todo dividido entre os feudos, entre os senhores feudais. Né? O que acontece é que no final do período que nós chamamos de era medieval, esses senhores feudais começaram a perder poder. Por quê? Porque houve uma epidemia de peste. Essa peste era uma doença transmitida pelos ratos. Pessoas morriam em grande quantidade. Né, um pouco similar ao que a gente está vivenciando hoje com a questão do coronavírus, por isso tem que se ter muito cuidado. E lá naquela época, o problema maior era a questão dos ratos. Né? Os ratos transmitiam essas doenças, as pulgas dos ratos transmitiam a leptospirose e a peste burbônica, que eram comumente chamadas de peste. E essas doenças mataram muita gente. 1/3 da população europeia, ou seja, de cada 3 pessoas, uma morria. Então, isso fez com que os senhores feudais, que baseavam o seu poder no controle, no trabalho dessas pessoas, eles acabaram perdendo um pouco de capacidade de produção. Bom, ao mesmo tempo que isso acontecia também o crescimento das cidades. Então, nessas cidades, os burgueses, os comerciantes, eles também se desenvolviam e começavam a acumular dinheiro, acumular capital, o que acabava colocando eles em contraponto aos senhores feudais. Porque eles tinham grana, os senhores feudais tinham controle sobre a terra, um dependia do outro, mas eles não queriam muito se afinar nessa ideia. E nesse contexto aí, nessa ideia, né, ou nesse cenário, o feudalismo começou a entrar em decadência. O que os nobres fizeram? Começaram a se juntar. E ao se juntar, eles foram constituindo territórios maiores. E daqui a pouco eles uniram todas as pessoas que falavam a mesma língua. Então, eles colocaram dentro de um território pessoas que tinham a mesma cultura. E aí isso nós chamamos de estados nacionais, ou como nós conhecemos hoje, como países. O primeiro país a se formar dessa forma, assim foi Portugal, em 1380. Daí surgiram os primeiros estados nacionais. No entanto, esses estados nacionais eles tinham uma característica: eles eram governados por reis absolutistas. O que eram reis absolutistas? Nós já falamos ali na aula passada, naquela aula que está gravada aí para vocês. O que são reis absolutistas? São os reis que têm o controle total do poder. Certo? Então, esses reis absolutistas, eles tinham esse controle total do poder e, por conta disso, tinha algumas situações que eles eram, vamos dizer assim, um pouco autoritários, né? O que nós chamamos de despotismo. Então, o despotismo é uma prática de autoritarismo do rei frente à sua população, certo? E aí começa a surgir algumas ideias que questionam esse poder do rei
frente do pensamento iluminista, ele surge como uma crítica ao Estado absolutista, ao poder que esses reis tinham no período absolutista. Esse poder ele vinha de uma compreensão do que nós chamamos de direito divino dos reis. Certamente vocês já ouviram falar isso, eu falei isso na outra aula. E aqui a gente tem aqui um exercício que a gente vai poder falar um pouco sobre isso. Ó. Depois de conversar com seus colegas, seu professor, apresente os principais fatores que levaram a burguesia e a nobreza a apoiarem a centralização política na figura do monarca. Bom, o que levou esses dois grupos a apoiarem a centralização política? Por quê? Naquele momento era interessante, lá no final do século XV, século XIV, era interessante para eles, para a manutenção do poder e também para facilitar o processo de comércio, que todas as pessoas pudessem estar circunscritas dentro de um território, de um país. Isso facilitava, você não precisava ficar pagando taxas para levar o produto de um território para o outro. Então, criava facilidades. Então, dentro desse princípio de facilidade, tanto a burguesia, que tinha interesse nos negócios, quanto a nobreza, que tinha interesse na manutenção do poder, acabaram fortalecendo essa ideia de um Estado único, o Estado nacional, dessa centralização do poder em relação ao Estado nacional. O problema é que mais tarde, lá 200 anos depois, né, essa mesma burguesia começou a não gostar mais dessa ideia. Né? Essa mesma burguesia falou assim, não, a gente quer ter poder também. A gente quer participar das decisões políticas. E essa participação das decisões políticas, ela dependia necessariamente de uma representatividade dessa burguesia nas estruturas de poder. E aí, quem é que oferece essa representatividade? É o pensamento iluminista. Por que o pensamento iluminista propõe isso? Por que o pensamento iluminista traz esse contexto? Porque o pensamento iluminista é uma filosofia que surge a partir dessa relação com os interesses da burguesia, certo? Então, os filósofos burgueses, eles propunham o contrato social. O que é o contrato social? Imagina o seguinte, quando você vai comprar um produto, por exemplo, quando você vai prestar um serviço, você faz um contrato ali. Então, naquele contrato, você define qual é a obrigação da empresa, qual é a sua obrigação naquilo ali. Então, a empresa tem que te prestar um serviço e você vai ter que pagar por esse serviço. Essas são as obrigações que estão implícitas e que estão descritas no contrato, certo? Quando a gente fala em contrato social, nós estamos falando em um contrato entre o governo, entre o Estado e a sociedade civil. Então, os iluministas começaram a propor um contrato social, ou seja, um conjunto de leis que pudessem dar limites ao Estado em relação à sociedade. A sociedade não podia ficar à mercê das vontades de um rei, por exemplo. Se o rei quisesse cobrar impostos para fazer uma festa, ele podia? Se o rei quisesse determinar que a tua mulher tivesse que trabalhar para ele podia? Ou se o rei dissesse que o teu namorado tem que trabalhar para ele, podia? Então, assim, isso não deveria poder. Então, aí os iluministas começaram a propor algo diferente, certo? Propor o fim do absolutismo. Então, essas novas ideias começam a surgir ali no final do século XVII, 1600 e pouco, começam a surgir ali no final do século XVII e avançam, né, no sentido de buscar uma alternativa ao modelo absolutista. Então, a gente vê aí nessa página que está aí mostrando para vocês o seguinte, ó, o que é o Estado, né? Deixa eu aparecer aqui a setinha. Então, o que é o Estado? De forma abrangente, o Estado pode ser entendido como um organismo político-administrativo que exerce um poder soberano sobre um território através do uso de leis e aparatos judiciais e policiais, que precisam assegurar a obediência dos moradores ao poder instituído. Mas também é preciso entender que esse Estado ele deve obedecer aos direitos da sociedade. Se ele não obedece, nós podemos derrubá-lo, certo?
Então, você pode, inclusive, reagir a ele. Então, vamos seguir um pouquinho adiante aí na apostila para a gente poder ver o que a gente tem para esse... E aí a gente já começa a observar, ó, novas perspectivas ideológicas, o pensamento iluminista e o liberalismo. Assim que o negócio avançar aqui, o computador está meio travando, não sei se vocês já perceberam que o vídeo está travando um pouquinho, mas a voz está indo, né? Então a gente vai ver aí, foi demais agora. Ah não, tá aí, é essa aí. Novas perspectivas ideológicas que nós chamamos de o pensamento iluminista e o liberalismo. O que é o pensamento iluminista? É um conjunto de pensadores, de filósofos, que propunham uma nova forma da sociedade se relacionar. E essa nova forma da sociedade se relacionar passava por três elementos. Liberdade, igualdade e fraternidade. Certo? Esses três elementos eram fundamentais. Ela também tinha, dentro desses princípios da liberdade e da igualdade, existiam quatro fatores. A liberdade política, a liberdade econômica, a liberdade religiosa e a igualdade jurídica. Então são elementos característicos do pensamento iluminista e do liberalismo. Bom, essa corrente de ideias, como está colocado aí na apostila, essa corrente de ideias teve seu início no século XVII, 1600 e pouco, e se desenvolveu a partir do século XVIII. Pode ser entendida como uma mudança na forma de pensar a partir da Revolução Científica que ocorreu no século XVII, onde o homem moderno passou a explicar a sua realidade a partir da razão e da ciência. Bom, para começar, vamos lá. Que revolução científica é essa, professor? O que é uma revolução científica? Na verdade, no século XVII, surgiram várias teorias do ponto de vista da química, da física, da biologia, da matemática, que começaram a explicar coisas que até então ninguém conhecia. Então, começaram a explicar, por exemplo, qual era a pressão dos gases, por que a gente... Aqui a gente tem condições de respirar. Começaram a explicar a questão dos movimentos, a física começou a explicar a questão dos movimentos, começou a se apropriar das teorias que vinham desde o século XVI, né, sobre a questão da gravidade, começaram a desenvolver pensamentos em torno dessa questão da gravidade. Então, o plano cartesiano de Descartes, uma série de inovações que foram, do ponto de vista científico, que foram começando a se desenvolver ali naquele momento. Então isso nós chamamos de revolução científica. Significa dizer que eles resolveram todos os problemas da humanidade? Não, a gente está procurando resposta para os problemas até hoje, né? A gente não está procurando aí uma resposta ou um remédio que resolva o problema do coronavírus, do Covid-19. Então é assim, a ciência está sempre evoluindo, sempre buscando novos parâmetros, tá? Mas os iluministas, eles tinham uma outra questão também. Eles lutavam contra os dogmas religiosos e o domínio opressor presente na política absolutista. Ou seja, eles eram contra uma estrutura de religião única e também eram contra o absolutismo. Eles defendiam a liberdade, defendiam a soberania da razão, ou seja, o pensamento, a capacidade de pensar deveria ser prioritária. Razão. O que ele diz sobre a razão? Meio para se instaurar no mundo uma nova ordem com base na liberdade e felicidade. O bem comum, certo? Visão progressista. Acreditavam que as civilizações melhorariam na medida que utilizassem a razão e a ciência, ao invés de utilizarem a religião como forma de responder. Então, essa é a questão do pensamento iluminista. O pensamento iluminista trazia compreensões sobre essas inovações. Beleza? Vamos avançar um pouco mais aqui. O que dizia o iluminismo sobre a questão das pessoas? Ele dizia assim, olha só, as nossas propostas são para todas as pessoas, todo mundo, homens, mulheres, crianças, velhos, todo mundo.
né? Essas propostas eram para as pessoas. Mas cada pessoa é diferente da outra, então ela tem singularidade, que as pessoas elas são membros do coletivo, mas elas são indivíduos, então é preciso também respeitar as diferenças, é preciso entender que a lei é para todos, é preciso entender que os direitos são para todos, mas que cada uma dessas pessoas tem as suas singularidades, tem as suas características e precisam ser respeitadas, tá? E também diz o seguinte, que a autonomia, o ser humano é apto a pensar por si, sem amarras de uma religião ou de uma ideologia. Ou seja, cada um deve ter o seu pensamento. Cada um é dono de si. Ninguém pode determinar o que você pode ou não fazer, a não ser que esteja previsto na lei, uma lei coletiva, uma lei que é para todos. Se não estiver na lei, e você tem vontade, você pode fazer. Você tem vontade de pular no rio Acari, é contigo mesmo, não está proibido, não tem nenhuma lei que proíbe isso. Agora, você vai arcar com as consequências disso. Se você pular no rio Acari e ficar doente por conta de uma bactéria qualquer, o problema é teu, certo? Você é responsável por isso. Agora, a partir do momento que é proibido fazer, aí você não pode fazer. Hoje, por exemplo, em decorrência da questão do coronavírus, é proibido que você vá à praia, então você não pode fazer. E pronto, acabou, certo? Então, entendam isso. Que existe a autonomia, mas essa autonomia ela é limitada pela questão legal. Calma aí que eu fui demais. Também fui demais. Vamos lá. Bom, os iluministas tinham como proposta central uma reforma ampla da sociedade e suas ideias iam de encontro, ou seja, iam nos interesses à visão burguesa, que estava se afirmando não só na economia como politicamente. As críticas dos ilustradores, que eram os iluministas, eram direcionadas à tradição cultural e ao Estado absolutista. A tradição cultural, que ele diz aí, é religiosa, a questão da religião cristã e do cristianismo, principalmente do controle da Igreja Católica sobre isso, tá? E ao Estado absolutista. Por isso, suas propostas eram de transformação da antiga ordem para um mundo liberal, burguês, com base num Estado constitucional, onde houvesse uma autoridade central com poderes bem definidos e limitados, mas com uma ampla margem de liberdade civil. Então, o que é uma proposta constitucional? A Constituição é a lei maior de todas. Então, era preciso que você tivesse uma estrutura legal que valesse para todo mundo, inclusive para quem estava no poder, criando limites entre a sociedade e o Estado. Né? Essa lei, ela é a Constituição, como nós chamamos atualmente. Tranquilo? Bom, para além do pensamento iluminista, o século das luzes foi um momento capital na história do pensamento. A grande dialógica aberta após a Renascença, ou seja, a relação ao mesmo tempo antagônica ou complementar entre a fé e a dúvida, a razão e religião, certo? E aí vocês vão acabar de ler esse texto aí e vão fazer esse exercício que está aí nessa página, que é a página, vamos ver, número 259. Além do exercício que está lá em cima, vocês também vão fazer essa partezinha aqui embaixo, certo? Então, vocês, se tiverem alguma dúvida, posta lá no Facebook, tá? Se você assistir esse vídeo, dá um likezinho aqui, para poder dizer que gostou, para eu poder saber se estou indo bem, se está indo legal as aulas. E aí na semana que vem eu vou colocar outro vídeo explicando outra coisa com o conteúdo aqui da apostila. E vou mandar a apostila para vocês lá. Eu sei que vocês não têm a apostila, mas eu vou colocar lá no Facebook agora o arquivo da apostila. Então, façam o exercício no caderno, utilizando a apostila. E aí, com isso, vocês tirem foto e mandem para mim. Tá legal? Professor, precisa copiar a pergunta? Precisa. Só a pergunta, o texto não. Mas a pergunta precisa. Copia a pergunta, coloca a resposta. Beleza? Então, gente... até semana que vem a gente vai colocando material aqui para vocês, para que vocês possam estudando em casa, tá? Então, vocês façam esses exercícios no caderno, tirem foto e coloquem lá no Facebook que eu vou dando uma olhada e vou dando a pontuação aqui para vocês. E não esquece, dá o like aí no vídeo, falou? Um abraço.
Beijo para todo mundo.